trago para vocês o que está sendo discutido internamente na bancada do União Brasil. Porque a gente tinha uma percepção de que a bancada estava unificada em torno do nome de Celso Sabino. Sim, ele é um cara muito benquisto por todos, mas ontem mesmo, depois da entrevista que nós fizemos no 360 com o líder Elmar Nascimento, começaram a surgir algumas mensagens aqui em relação ao posicionamento dos deputados e um questionamento que vem abertamente sendo feito. Não vai fazer diferença eu ouvir tirar a Daniela Carneiro do turismo. Não é isso nem mesmo o que aponta a entrevista que vocês tiveram ontem com o Elmar Nascimento. O Celso Sabino é um cara que tem um apoio natural, caso seja essa a troca oficializada, porque é um cara que circula bem dentro da bancada do União Brasil, mas o alerta que me foi dado é: não haverá voto. A gente vai continuar votando de forma independente. E metade do União Brasil se vê como oposição ao governo. Então, na avaliação de alguns deputados, essa troca ela é inepta. Eu vou tentar trazer aqui as aspas de um deputado hoje, a gente faz tudo aqui no improviso, para poder contextualizar para vocês o que eles pensam, tá? Eles acreditam no que Vaguinho disse hoje também, questionei alguns deputados sobre a entrevista e eles falam sim, isso é muito mais um movimento de uma briga que vem lá de trás da direção, encabeçada pelo Luciano Bivar, por isso o Vaguinho fala muito o nome dele, com o União Brasil do Rio de Janeiro, que acarretou na saída do Vaguinho do União Brasil e no questionamento agora da deputada Daniela Carneiro ao TSE para fazer esse mesmo movimento, do que uma iniciativa do líder do partido, Elmar Nascimento, com a vontade da bancada federal. Além de não reverter votos, vai perder o pessoal do Vaguinho, diz essa fonte do União Brasil, citando o governo. Perdeu o governo o apoio do pessoal do Vaguinho. A movimentação teria que ser para cravar o apoio do União Brasil em definitivo. Lula vai ser induzido ao erro novamente. Interessante, Leandro Rezende, essa fala, porque ontem mesmo, no Palácio do Planalto, o que eu tinha de informação é de que essa troca já estava dada, que na semana que vem já seria oficializada. Quando a gente fez a entrevista com o Elmar e depois você trazendo a entrevista com o Vaguinho, o pessoal começou a me procurar para dizer: olha, não tem voto garantido não, viu? Até porque o próprio Vaguinho fala, o turismo não é uma pasta com força, é uma pasta que está desidratada. Então, qual que é o interesse? O Elmar Nascimento tem mesmo interesse em colocar, em comprar essa briga? O que o Vaguinho hoje deixou muito claro, né, é de que se essa troca for efetivada, na entrevista que ele concedeu aqui ao CNN 360, que se essa troca for efetivada, a União Brasil vai perder, o governo vai perder os 6 votos dos deputados federais que o União Brasil deu, né, que o Rio de Janeiro deu para o União Brasil. O Vaguinho deixou claro, eu tenho liderança sobre esses deputados. Eles não vão votar com o governo se essa troca for efetuada, vão criar ali dificuldades, enfim. Esses deputados, inclusive, já pediram para sair da legenda. O que dá para extrair dessa entrevista que a gente tocou hoje aqui no 360, né, é de uma figura política que adquiriu na eleição de 2022 um status de grande relevância no terceiro maior colégio eleitoral do país, que é o Rio de Janeiro. O Vaguinho conseguiu fazer da esposa dele, a Daniela Carneiro, a deputada federal mais votada do Estado, e conseguiu fazer um grande número de deputados estaduais ligados a ele. O passe dele no segundo turno das eleições ficou caríssimo, tanto que no mesmo dia que ele fechou apoio ao Lula, ele se reuniu antes no Rio de Janeiro com o Flávio Bolsonaro para tentar ali, numa última cartada, o Bolsonaro manter o Vaguinho dentro do seu núcleo. O que deu para perceber também nessa entrevista, que ele próprio ele considera que o Lula vai reverter a situação, vai manter a Daniela Carneiro no Ministério do Turismo, disse que conversou com o presidente da República, eles têm uma reunião presencial marcada para essa semana, mas ele abriu um espaço também para a eventualidade dela ser retirada desse ministério. O que ele diz não significará um rompimento desse capital político que ele tem com o projeto de governo do PT. Não significará agora, né? E aí, enfim, tem muita água para rolar até as próximas eleições. Mas fato se trata de uma figura que garantiu ali um prestígio político, né? Ganhou um prestígio político na eleição de 2022 e que está
começando a empacotar as suas malas aí para sair do governo. Por mais que, né, se entenda que o Celso Sabino não é garantia de nada. E até um deputado me mandou a seguinte mensagem, né? Nessa história aí dele virar ministro, parece que ele foi tomar sopa de garfo, né? Chegou com muita sede ao pote, se colocou rápido demais como uma figura ali para ganhar o ministério, e isso não dá certo, né? Isso nunca dá certo quando alguém já se apresenta como ministro antes de assinar o decreto, antes de ter confirmação no Planalto, essas operações tendem a dar errado na política. Ô, Luciana, e aí de Brasília, alguma pista de onde essa história vai dar, do que virá na próxima semana? Então, essa história, ela acaba tendo a função de resolver o principal problema hoje do governo, que é agradar o presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente sabe que Celso Sabino é um nome que é apoiado por Arthur Lira, e Lira ainda tem, né, pelo menos 200 deputados que votam com ele. Então, Lula vai ter que ter muita habilidade para poder agradar Lira, ao mesmo tempo não ter votos, assegurar votos a favor da União Brasil, que é uma tarefa difícil para o Planalto, é um desafio desde que o governo foi montado, e também não desagradar outros partidos como o Republicano, que é o Republicanos, que é o partido do Vaguinho. Vai ter que ter muito jogo de cintura aí, o presidente da República. Carla, você estava assim, eu estava falando, você estava rememorando a história do Celso Sabino. Sim, e também eu estou pensando que Procó na época, né, com o PSDB. Sim. Bom, a gente está no cenário do maniqueísmo ali, tanto o Vaguinho falando é bolsonarista, aí depois, qualquer coisa que se refere a alguém que já trafegou pelo campo do bolsonarismo também, o PT traz, né? Mas eu estou me perguntando ainda por que a ministra do Turismo e por que a gente não tem um outro ministro no governo Lula, que é muito mais problemático, que é muito mais complicado, que tem um telhado de vidro enorme e que não está nessa barganha política. Eu acho estranho. O Juscelino Filho, exatamente, que se descobriu essa semana, o Estadão descobriu ali, que tem um sogro despachando sem cargo público algum. Ele é do União Brasil e não se cogita a substituição dele, ou seja, já passou do limite, já em visitas a leilões de cavalo, etc. E essa do sogro é um escândalo. Eu não consigo compreender como que a gente está nesse ponto. Ou seja, a gente sente ao mesmo tempo que o governo está refém de um quadro, dependendo de votos que a gente nem sabe se eles vão acontecer efetivamente com as trocas que venham a ocorrer, né, no Ministério. O tucano, ex-tucano, bolsonarista, etc., é uma incógnita também, né? A gente vê ainda o governo tentando forçar ou, digamos, se posicionar, se fincar em termos de força, mas é a história, né? Os tubarões sentem o cheiro do sangue, né? Então, a gente não pode falar que o governo Lula está sangrando, mas o governo Lula está fraco ainda, né? Então, existe toda essa negociação, essa articulação por fora em que o governo apita pouco, pelo que a gente está concluindo, né? Eu estou me lembrando, Joel, daquela reunião que ia acontecer e não aconteceu, né? Que para o Lula foi um vexame. Os líderes terem marcado a reunião, confirmado a reunião para o Padilha e para o Zé Guimarães na quinta e não compareceram. Né? Eu fiquei assim, muito impressionada do tanto que está difícil. E aí o que a gente vê no Planalto é uma movimentação de entregar tudo. Vamos embora. O que o PP quer, o que os republicanos querem, onde é que a União Brasil quer mexer? Eu não tenho dúvida, Tainá, que esse tipo de ato ainda,
essa falta de trato aí com as lideranças, com os deputados, tudo isso só atrapalha o governo. Mas me parece que, assim, eu questiono mais na premissa que está por trás dessas negociações todas, indo na direção dessas falas que vieram de dentro do próprio União Brasil, né? Que ecoam, inclusive, entrevistas que o próprio Omar Nascimento já deu em outros momentos. Não vai ter essa história de comprar o apoio da bancada para votar em tudo junto com o governo. A gente está falando de um partido, veja, a gente acabou de discutir o União Brasil agora, não discutiu no deputado estadual que financiou os atos golpistas. Isso era um segredo? Isso não era um segredo. Quem votou nele, votou sabendo e provavelmente querendo esse tipo de posicionamento. Todos os deputados do União Brasil que vêm do centro para o sul do país são deputados que sabem muito bem o que a base deles gosta e não gosta. E num país dividido como é esse nosso hoje, ser visto como agora eu sou um fiel escudeiro que vai votar com o Lula em tudo que ele me pedir. Eles estão destruindo a presença política deles em grande parte do Brasil se eles fizerem isso. Então eu não acredito que uma troca de cargos como essa vai garantir, porque o que está em jogo é a base, é o apoio popular desses candidatos, desses políticos e desse partido. Então não, vai ser sempre pauta a pauta, vai ser sempre caso a caso. Em alguns casos, a chamada Agenda Brasil, eles votam, na agenda governo, PT, Agenda Radical, Boulos, não votam, e isso não vai mudar, isso vai continuar assim. Então, partindo dessa situação, um país rachado, o que a gente deveria estar vendo do parte do governo? Bom, deveria estar vendo parte do governo, então o que está impedindo a negociação com os partidos? É a divisão da sociedade. É isso que o governo tem que endereçar. É isso que o Lula deveria estar fazendo alguma coisa para começar a cobrir. Não é negociando cargo. E só para finalizar, pasta do Ministério do Turismo. O Brasil é um país que de turistas internacionais por ano tem menos turistas, acho que tem 1/5 dos turistas que vão para a cidade de Nova York, que vão para a cidade de Paris. O Brasil, um país assim com um potencial de turismo, de praias, natureza, cidades históricas, enfim, um enorme potencial. Uma pasta que poderia, portanto, estar sendo algo relevante, algo explorando uma oportunidade que o Brasil tem e nunca explorou direito. Está aí, moeda de troca numa negociação política que provavelmente nem vai entregar aquilo que ela promete. Luciana, para a gente fechar as próximas votações no Congresso, o presidente da Câmara falou que vai impor uma trava nas votações de governo, né, nos interesses do governo federal, aquelas pautas que são mais alinhadas com a esquerda. Dá para solucionar isso num curto prazo? Porque o próprio presidente da Câmara também falou, olha, precisa mexer nos ministérios, já deu essa letra, mas o que a gente está vendo é que não vai resolver. Estão tentando arrumar um jeito que não vai solucionar o problema agora. Exatamente. O presidente da Câmara, naquela votação que houve aí do redesenho da esplanada, ele deu bem o tom, assim, para aliados, né, nos bastidores, ele deu aquele tom de que iria ter troco para o governo. O que estaria a salvo desse troco seria aí a reforma tributária, né, que é uma coisa que o próprio presidente da Câmara tem interesse de votar. Essas matérias econômicas aí, segundo aliados dele, é do interesse dele. Mas o governo aí tem outras medidas provisórias para serem votadas, né, que estabelecem aí os programas sociais e também esse programa que foi colocado agora do subsídio para carros, né? Então, Lira ainda pode oferecer ao governo uma certa resistência para votar essas matérias que são primordiais para o governo na Câmara. Mas a gente tem que pensar também que esse poder do Lira, ele é um poder que ele tinha muito poder no governo Bolsonaro, mas que é um poder que está numa linha negativa. Lira, a cada momento, perde poder e tenta fazer essas demonstrações de que ainda é o dono da Câmara. É claro que Lira tem ainda o poder da pauta, que não é pequeno, mas a médio prazo ele pode ter, sim, que se render ao governo Lula, porque deputados que hoje estão com ele podem hoje avaliarem que dinheiro de emendas vem do governo e não mais do presidente da Câmara.